Você treina jiu-jitsu há meses, talvez anos, e ainda sente que está rodando em círculos, e todo mundo ao seu redor parece evoluir mais do que você. Eu já estive exatamente nesse lugar, treinando forte, me esforçando, mas o resultado não era proporcional ao esforço. Até que eu li um livro que não tinha nada a ver com jiu-jitsu, mas mudou completamente a minha forma de pensar. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você aprende jiu-jitsu para sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Azevedo, sou nutricionista especializado em esportes de combate e estudo muito sobre nutrição e jiu-jitsu. Aqui no canal a gente une essas duas coisas para te ajudar a evoluir, tanto no físico e rendimento, quanto no esporte em si. Mas deixa eu te contar como eu cheguei nesse vídeo aqui. Eu tava numa fase que meu jiu-jitsu simplesmente não andava, não saía do lugar. Treinava, me esforçava, mas parecia que tinha um teto invisível que eu não conseguia passar. Aí um dia eu peguei esse livro quase por acaso, Ultra Aprendizado, de Scott Young. Comecei a ler, achando que era só mais um livro sobre produtividade, pro meu trabalho, nada a ver com jiu-jitsu. Mas aí em determinado momento eu parei e pensei, cara, isso aqui serve demais pro jiu-jitsu. Isso é jiu-jitsu puro. Cada princípio que eu passava e ele descrevia, eu conseguia enxergar direto para o tatame. São 9 princípios que as pessoas que aprendem qualquer habilidade no mundo de forma rápida usam. E eu vou te mostrar esses 9 princípios aqui aplicados ao jiu-jitsu. Princípio 1. Meta-aprendizagem. Faça o mapa primeiro. O primeiro princípio do livro Ultra Aprendizado de Scott Young, ele chama de meta-aprendizagem. Antes de aprender qualquer coisa, você precisa entender como aquilo funciona. Você precisa desenhar um mapa primeiro. Você precisa fazer um mapa antes de sair andando. No jiu-jitsu, isso significa uma coisa só. Você sabe qual é o seu jogo? Você sabe quais posições te favorecem? Onde você é forte? Onde você é fraco? Ou você chega no treino todo dia só esperando o que o professor vai passar? A maioria das pessoas treina jiu-jitsu sem nenhum mapa. Aprende o que aparece. Tenta o que viu no YouTube, copia o que o parceiro faz, e aí fica anos treinando sem construir nada sólido. O meta-aprendizagem, antes de tudo, te faz perguntar: onde eu quero chegar? Qual é o meu objetivo com o jiu-jitsu? É competição? É treinamento? É hobby? Cada resposta muda completamente o caminho que você vai trilhar. Mas aí eu fiquei pensando, tá, eu tenho um mapa, eu sei onde eu quero chegar, mas e agora? O que separa quem tem um mapa de quem realmente caminha? E a resposta me pegou de surpresa, porque não é só esforço, não é talento. Na verdade, o principal é foco. E o Scott Young dedica um capítulo inteiro para falar sobre isso. Princípio 2, foco. Afie sua faca. Foco não é treinar mais horas. Foco é o que você faz com as horas que você tem. O Scott Young mostra que as pessoas que aprendem mais rápido não são as pessoas que necessariamente passam mais horas estudando. São as que conseguem estar completamente presentes na hora do aprendizado. No jiu-jitsu, isso é gritante. Quantas vezes você já treinou no automático? Corpo no tatame, cabeça em outro lugar, em casa, pensando nas contas, pensando no que vai comer depois, o que comeu antes. Você tá lá, de corpo presente, mas aquele treino quase não conta. Uma hora de treino total no tatame, super imerso, vale mais do que 3 horas de treino sem atenção. Quando você entra no tatame com a intenção clara, com a posição para trabalhar, um detalhe para prestar atenção, seu desempenho multiplica. Afiar a faca é isso. Antes de treinar, você precisa definir: o que eu vou trabalhar hoje? Qual é a minha intenção nesse sparring? Isso muda tudo completamente. E aqui, eu comecei a perceber uma coisa que me incomodou bastante. Nada adianta você ter foco se você está focando na coisa errada. Porque tem um erro que quase todo praticante de jiu-jitsu comete. Eu cometi durante anos sem nem perceber. E talvez você cometa o mesmo erro. Princípio 3. Prática direta. O princípio 3 é um dos mais importantes e também um dos mais ignorados. Prática direta significa aprender fazendo exatamente aquilo que você quer aprender. Parece até óbvio, mas eu vejo que não é. Muita gente acha que está treinando jiu-jitsu, quando na verdade está só consumindo jiu-jitsu. Assiste aulas, vê vídeo no YouTube, lê sobre posições, conversa com os amigos. No sparring, na hora que precisa aplicar aquilo, trava. Porque consumir não é o mesmo que praticar. O Scott Young é categórico nisso. A prática tem que ser direta e específica. Se você quer melhorar a sua guarda, você tem que passar mais tempo na sua guarda. Se você quer melhorar a sua passagem, você tem que passar a guarda. Simples assim. Cada minuto real de sparring vale mais do que horas de teoria. O tatame não mente. E é na prática direta que você descobre realmente o que funciona no seu jiu-jitsu. Mas agora vem a parte que ninguém gosta de ouvir. Porque praticar não basta. Você pode passar anos praticando
e continuar com os mesmos buracos no seu jiu-jitsu. E isso me aconteceu. Eu treinava, e tinha uma posição específica que simplesmente não evoluía. Até que eu entendi o que o Scott Young chama de atacar o ponto fraco. Inclusive, se você está gostando desse conteúdo até aqui, curte o vídeo aí e se inscreva, porque eu sempre tento trazer esse tipo de qualidade nos vídeos. Princípio 4. Repetição. Ataque o seu ponto fraco. Todo mundo tem um ponto fraco no jiu-jitsu. Aquela posição que você evita, aquele atleta que você não gosta, aquela situação que você faz de tudo para não cair. E é exatamente nela que você precisa passar mais tempo. O Scott Young chama isso de prática deliberada. Não é repetir o que você já sabe, é fazer exatamente o que você não sabe. É desconfortável, é frustrante, mas é onde a evolução acontece de verdade. Deixa eu te dar um exemplo pessoal. Toda vez que alguém tentava passar minha guarda aberta e conseguia bater do lado, acabava caindo na meia guarda. E eu simplesmente era tratorizado todas as vezes. Então, durante o tempo, eu simplesmente evitei isso. Até evitei fazer um pouco de guarda aberta por conta disso. Até que eu parei e pensei, pô, isso aqui é exatamente o buraco do meu jiu-jitsu. É exatamente nisso que eu preciso focar o meu tempo. Então, construí o mapa, construí o sistema, coloquei o foco e decidi trabalhar exatamente no que me afastava de melhores posições. Desconfortável, foi frustrante, mas hoje me sinto muito mais seguro, pelo menos para voltar para as minhas guardas favoritas, sem medo do que vai acontecer depois. No jiu-jitsu isso é simples na teoria, mas é muito difícil na prática. Significa ter que treinar com quem te passa, e não com quem você raspa ou finaliza. Significa abraçar o desconforto como parte do processo. Atacar o ponto fraco é o atalho mais honesto que existe dentro do jiu-jitsu. Mas aí eu me perguntei uma coisa: como eu sei que eu estou evoluindo? Como eu sei que o que eu estou treinando está realmente funcionando? E foi aí que o quinto princípio fez todo sentido para mim. Princípio 5. Recuperação. Teste para poder aprender. O quinto princípio fala sobre recuperação de informação. Mas no jiu-jitsu eu gosto de traduzir como testar para poder aprender. O Scott Young mostra que testar em si é uma forma muito mais fácil e rápida de aprender do que apenas revisar de forma passiva. E no jiu-jitsu, o seu teste é o sparring. Não é para ganhar, não é para mostrar que você é melhor. É para descobrir o que funciona e o que não funciona no seu jogo. Cada sparring é um laboratório. E aqui entra algo que poucos falam. A recuperação do corpo é tão importante quanto a recuperação da técnica. Você não fixa o aprendizado sem descanso, sem sono de qualidade, sem nutrição adequada. O seu corpo processa e consolida o que você aprendeu durante o descanso. Ignorar isso é treinar com um balde furado. E se você quer aprender tudo isso, o método, a nutrição e o jiu-jitsu de uma forma estruturada e com acompanhamento, o Núcleo BJJ foi criado exatamente para isso. Uma comunidade onde a gente trabalha o seu jiu-jitsu de dentro para fora. E se você está mais interessado nisso, eu coloquei o link aqui na descrição, então vai lá dar uma olhada. E falando sobre balde furado, isso me lembrou uma conversa que eu tive com um colega que treinava há mais ou menos uns 3 anos e jurava que nunca tinha recebido um feedback sobre o jiu-jitsu real dele. 3 anos! E foi aí que eu entendi o porquê ele não evoluía. Princípio 6. Retorno. Não se esquive dos golpes. Feedback. Essa é uma palavra que assusta muita gente, principalmente porque o ego do praticante do jiu-jitsu é muito frágil. Ninguém gosta de ouvir que tá errado, ninguém gosta de ouvir que tem um buraco óbvio no seu jogo. Que aquela posição que você acha que faz bem, na verdade tem um detalhe crucial que está completamente errado. Mas Scott Young é claro, sem feedback real, você está treinando completamente no escuro. Você repete os mesmos erros sem saber. Isso porque ninguém te fala e você, de forma ativa, não procura saber. No jiu-jitsu, isso significa pedir para o professor olhar especificamente para o seu jogo, se filmar treinando e rever com alguém mais experiente, perguntar para o parceiro o que é que ele está sentindo quando você tenta uma posição e aceitar que perder um combate é só informação e não humilhação. Mas de nada adianta receber feedback, aprender a posição certa e corrigir o erro se uma semana depois você nem lembra o que aprendeu. E isso é mais comum do que parece. Eu mesmo já aprendi uma técnica uma semana, fiz ela bem a semana toda e na outra semana não consegui fazer nenhuma vez. Princípio 7. Retenção. Nunca encha um balde furado. Retenção não é sobre perder o que você já aprendeu. O Scott Young usa uma imagem perfeita. De nada adianta ficar enchendo um balde que tem um buraco no fundo dele. No jiu-jitsu, isso acontece o tempo todo. Você aprende uma técnica incrível na segunda-feira. Na sexta, já não lembra mais dos detalhes. Em 2 semanas, já esqueceu quase tudo.
E quando chega na posição no sparring, simplesmente trava. A solução não é aprender mais técnicas, é trabalhar sistemas que já são do seu jogo. Aquelas posições que você decidiu construir, aquelas conexões que já fazem parte do seu mapa. E aí você precisa colocar esses sistemas em prática o tempo todo. Não só quando lembra ou quando o professor passa aquela posição por acaso. Mentaliza antes de treinar. Isso já ajuda. Mas além de mentalizar, você precisa se colocar na posição. Pede para o parceiro te colocar naquela posição. Já comece específico na posição. Caso você não esteja 100% confortável, dá um passo a mais, faz específicos naquele sistema com baixíssima resistência. E só depois aumenta a intensidade. O jiu-jitsu que fica é o jiu-jitsu que você revisou, praticou com intenção e aplicou com consistência dentro do seu próprio sistema. E aqui eu preciso falar uma coisa que vai contra o que muita gente prega nas academias. Tem um instinto muito comum no jiu-jitsu de querer aprender coisas novas o tempo inteiro. Posições novas, berimbolos, ataques de calcanhar. Mas o Scott Young tem um princípio que vai na direção contrária e que mudou minha visão completamente sobre isso. Princípio 8. Intuição. Cave fundo antes de construir. Intuição no ultra-aprendizado não é sobre confiar no instinto cego, é sobre desenvolver uma compreensão tão profunda dos fundamentos que as respostas certas começam a aparecer naturalmente. No jiu-jitsu é o básico, mas não o básico que todo mundo fala e ninguém leva a sério. É o básico que você cava fundo, que você entende o porquê de cada posição e que você sente que pode aplicar na hora do sparring sem nem precisar pensar. Os maiores do jiu-jitsu não são grandes porque sabem muitas técnicas, são grandes porque entendem profundamente poucas posições. O Marcelo Garcia, por exemplo, não precisava de 50 técnicas. Ele tinha algumas e entendia um nível que poucos alcançam, assim como o Roger Gracie, o mestre do básico, né? Antes de construir um jogo sofisticado, cave fundo no básico. A intuição no tatame vem de quem domina os fundamentos e não de quem coleciona apenas técnicas. E o último princípio é o que fecha tudo. É o que transforma um praticante que continua evoluindo para sempre. E curiosamente, é o princípio que mais assusta as pessoas. Princípio 9. Experimentação. Saia da sua zona de conforto. O último princípio do ultra-aprendizado é experimentação. E no jiu-jitsu, isso significa uma coisa simples. Sair do confortável e testar o que ainda não é seu. Treinar sempre com os mesmos parceiros, sempre nas mesmas posições, sempre do mesmo lado, te deixa bom naquilo, mas não te expande. A experimentação é o que abre novas fronteiras no seu jogo. Isso pode ser testar um jogo que ainda não é seu, treinar com pessoas completamente diferentes do seu círculo, em competições e ver o que é a realidade da força, da adrenalina, colocar seu jogo realmente em prática. Qualquer coisa que te tire do automático, qualquer coisa que faça você se adaptar. O jiu-jitsu mais criativo nasce da zona de experimentação e não da zona de conforto. E por falar em experimentar coisas novas, se você quer expandir o seu jogo agora, um dos melhores lugares para isso é a Guarda Aberta. E eu fiz um vídeo completo aqui no canal, mostrando exatamente como construir esse sistema do zero. Assista aqui.